Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio, a mais de 1 metro, são computados quantos pontos para o infrator? Bom, para saber quantos pontos vão ser computados, eu preciso saber a natureza dessa infração, né? Ela é média, leve, média, grave ou gravíssima. Difícil, mais uma vez a gente tendo aí que decorar a natureza de infração, a pontuação, para situações, né? Condutas infracionais. O Detran tem que abolir esse tipo de questão de prova, tem que contextualizar isso aqui para ficar mais fácil da gente entender, né? Mas contudo, enquanto o Detran continua pisando no calo da galera aí, lá no nosso curso online, autoescolaonline.net, cursos online, aí você vai achar lá vários macetes, mapas mentais, igual esse que eu vou te mostrar aqui agora, quer ver? Vem comigo. Aqui eu criei uma tabela com todos os tipos de infrações relacionadas a estacionamento e parada. Lá na questão que a gente acabou de ver, está querendo saber o estacionamento. Olha, ele estacionou a mais de 1 metro, não foi isso? Estava lá? A mais de 1 metro. Então percebam que a gente vê aqui, ó, infração vermelhinha, esta marca de vermelhinha é a gravíssima, 7 pontos. Quantas gravíssimas a gente tem dentro do estacionar? Quer ver? Vamos mudar para baixo que tem mais uma tela aqui, ó. Tem um aqui, que é o estacionar em vagas especiais para deficiente, idoso, e tem esse aqui que é o estacionar na pista de rolamento das estradas, rodovias, coisa e tal. Só essas duas gravíssimas, o resto não tem mais nenhuma gravíssima para estacionar. Essa que a gente está procurando, que é estacionar a mais de 1 metro da calçada, quer ver? Olhem aqui, ó. Estacionar afastado da calçada de 50 centímetros a 1 metro, ou seja, ele está mais de 50 centímetros, é infração, mas não passou de 1 metro. É leve, 3 pontos. Mas se ele estiver afastado daqui da calçada a mais de 1 metro, tá aqui, aí a infração é grave. Viram a tabelinha aí? Gostaram? E do lado aqui já tem também, ó. Quando ele parar, porque às vezes ele não estacionou, ele só parou para embarcar ou desembarcar alguém. Isso aqui ajuda uma quantidade, vocês nem imaginam, tá? Vamos voltar lá. Então a gente já sabe que a infração é grave. A resposta está aqui, ó. 5 pontos quando ele estaciona afastado do meio-fio a mais de 1 metro. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. O julgamento das penalidades de trânsito se dará através de um ou uma. Então aqui nós temos penalidades. Foi aplicada uma penalidade, uma multa, por exemplo. Aí essa pessoa que foi penalizada recorreu e recorrendo, esse recurso vai ser julgado pela JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Então está aqui. O julgamento dos recursos dessa penalidade ou dessas penalidades acontecerá por meio de quê? Pela identificação do infrator? Não, não é pela identificação do infrator que vai acontecer o recurso, não. O julgamento, não. Até porque, se não for identificado o infrator, o proprietário do veículo acaba se responsabilizando. Recai sobre ele a responsabilidade da autuação, da penalidade. Então a letra A aqui está fora. Pela notificação da autuação, olha, que autuação precisa ser notificada ao proprietário, isso é claro, precisa sim. Autuação é aquilo que o agente preenche lá. Na hora que o pessoal fala, está multando, na verdade ele está preenchendo ali a autuação, o auto de infração de trânsito. Vai ser por meio dessa notificação que vai julgar? Também não. A notificação é apenas o primeiro passo, o primeiro ato de um processo. Aqui está fora. Seria então por meio de um processo administrativo? Sim, está aí. Dentro de um processo administrativo foi aplicada ali a penalidade, a pessoa teve o direito de se defender, não se defendeu previamente, então foi aplicada a penalidade. Agora chegou para ele a multa. Ele vai recorrer dessa multa. A JARI vai julgar dentro de um processo administrativo. Então a resposta aqui é letra C. Seria pelo auto de infração? O auto de infração é aquele documento ali que o agente que está fiscalizando preenche, né, na hora do cometimento da infração ali. Não é por meio do auto também não. Tanto o auto de infração, quanto a notificação da autuação, quanto a identificação do infrator, são peças dentro desse processo administrativo, tá? O julgamento vai acontecer pela JARI dentro do processo administrativo. JARI em primeira instância, em segunda e última instância administrativa, pode acontecer também do CETRAN ou o CONTRAN julgarem. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração punível com, poxa, o cara dirigir sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança, deveria ser gravíssima, né? Por incrível que pareça, essa infração é leve. Coisa curiosa. Só o Código de Trânsito brasileiro para uma dessa, né? Mas enfim, não é nem isso que a pergunta é querendo. Quer saber assim, é punível com o quê? Que punição pode ser aplicada nesse caso?
Advertência escrita pelo diretor do Detran. Bom, para começar, a advertência por escrito, que é uma penalidade prevista dentro do Código de Trânsito Brasileiro, ela é aplicada não somente pelo diretor, ou é pela autoridade de trânsito que está cuidando ali do processo. Se for um órgão municipal, por exemplo, não tem vínculo nenhum com o Detran. É a autoridade de trânsito do órgão municipal que vai aplicar a advertência por escrito, a depender do caso. Tem poréns aí. Então, alternativa A, fora. Advertência oral. Oral quer dizer verbalizada, falada? Não existe essa penalidade prevista dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Existe advertência por escrito. Não é o caso aqui não. Vai acarretar uma multa? Olha, se ele cometer uma infração, tá aqui, é uma infração, é passível de multa e pode ser penalizado com multa. Mas a apreensão da CNH? Não dá apreensão de CNH, nem existe essa penalidade, apreensão de CNH. Alternativa C está fora. Alternativa D, tem alguma oposição? Não, nenhuma. Resposta D aí. O veículo que sem autorização transitar com suas dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos na sinalização está sujeito a quem? Remoção. Então vamos entender aqui. Ele está excedendo o quê? Olha, o veículo sem autorização transitar com suas dimensões. As dimensões do veículo estão extrapolando o permitido. Aqui está dizendo pela sinalização, ou pela legislação, vamos entender assim também. Ou, não for a dimensão do veículo, as dimensões da carga. Olha, o veículo ou a carga estão acima do permitido, pela legislação, pela sinalização. E aqui ainda diz sem autorização, porque se ele tiver autorização, aí ele pode exceder, a chamada autorização especial de trânsito, a AET. Mas enfim, ele está sem autorização e está excedendo os limites ou do veículo ou da carga. O que vai acontecer com ele? Ele está sujeito a quê? A remoção do veículo. Olha, a remoção do veículo é uma medida administrativa que pode ser aplicada quando a irregularidade não for sanada no local da abordagem ali. Se for sanada, aí não vai acontecer a remoção. Então vamos deixar essa aqui em stand-by porque a questão não falou se resolveu ou não resolveu, só falou que estava ali com dimensões e carga superiores. A apreensão do veículo, essa aqui não vai acontecer mesmo, porque a apreensão deixou de existir desde 2016. Retenção do veículo e multa. Olha, se ele está excedendo os limites, certamente ele precisa ser punido com multa, ele vai ser punido com multa. Então, esse multa aqui cabe muito bem. E a retenção ela vai acontecer de qualquer maneira. Vai reter o veículo, se ele conseguir regularizar o problema, vai liberar. Se não regularizar, aí vai remover. A multa vai acontecer, a retenção vai acontecer. Então, entre C e A, o A tem poréns. Eu tiro ele. O C não tem poréns. Vai acontecer isso aqui. Então, a alternativa C é a resposta. Não seria apreensão da CNH, Ronaldo? Uma apreensão que era do veículo já nem existe mais. A apreensão de CNH, então, nunca existiu. Existe o recolhimento da CNH, da habilitação. Essa aqui está fora. A alternativa C é a resposta. Diante da placa R5B, essa placa aqui, não precisa decorar o código da placa. Então, diante dessa placa aqui, você entende que é proibido o quê? Olha, aqui existe uma tarja vermelha, fazendo aqui o risquinho da proibição, né? Sempre que tem uma tarja, um corte, é uma proibição. E nesse caso aqui, ele não está nem virando para a direita, ele está fazendo mesmo um retorno, ele está voltando. Então, o que essa placa proíbe? Ela proíbe dar meia volta. Não existe placa que proíbe dar meia volta, não. Esse termo aqui não é usual dentro da sinalização. Entrar no estacionamento? Não, nada a ver, nenhuma relação. Realizar retorno à esquerda, realizar retorno à direita. Olha, é um retorno, nós já conseguimos identificar isso. E esse retorno é à direita ou à esquerda? Olha para que lado que a seta está apontando. É para a direita, então a alternativa D é a resposta. Diante da placa A10B, não precisa decorar o código da placa, tá? Não era nem para estar caindo mais isso em questões de prova do Detran. Então é o seguinte, vamos considerar assim, ó, diante dessa placa aqui, você entende que existe um entroncamento oblíquo. Bom, aqui nós temos uma via e aqui nós temos outra via fazendo o sentido de entroncamento. Esse entroncamento aqui é o quê? É a direita, não é? Está aqui a via, a direita da via está em entroncamento. Então já sei que é letra A ou letra C, porque aqui fala esquerda, está fora, e aqui fala de curva acentuada, tem nada de curva aqui, está fora. Pode ser uma, pode não, certamente é uma dessas duas a resposta. Alternativa A, direita seguido de pista sinuosa. Vocês estão vendo pista sinuosa aqui? Pista sinuosa é isso, ó. Tem pista sinuosa aqui? Não. Pelo contrário, eu estou vendo uma pista reta. Não é a alternativa A. A direita com difícil identificação à distância. Sim, exatamente essa é a finalidade da placa de advertência. Ela te alerta, te adverte que à frente existe uma circunstância que talvez ali naquele momento você não esteja conseguindo ver, observar. Então é essa a resposta, alternativa C.
A marcação de áreas de estacionamento associada à sinalização vertical que assinala ao condutor a proibição para estacionar é feita na cor, olha, área de estacionamento, proibido estacionar. Qual que é a cor que vai ser utilizada? Amarela. Essa é a resposta. Não tem nem muito macete, não. Isso é estudar mesmo lá no curso, tanto na sua autoescola como no nosso curso online. Aqui embaixo tem o site autoescolaonline.net, digita aí, achou, vai lá em curso online e matricula o nosso curso. A gente ensina macetes para você não esquecer aqui algumas questões que venham cair em prova, no caso dessa daqui. Mas é lá no nosso curso, aqui a gente está mostrando para você que a cor utilizada para proibir o estacionamento é na cor amarela. Se fosse para permitir, seria branca. O azul aqui é utilizado para o símbolo do deficiente e a cor verde nem existe na sinalização horizontal de trânsito. Essa aqui é a tal da absurda. Alternativa D aí é a resposta, pode marcar. Diante da placa A10A, não precisa decorar o código da placa, isso nem era para estar caindo mais em provas de questões do Detran. Você apenas visualize a placa e responda as alternativas. Então, diante dessa placa, você entende que existe um entroncamento, porque o significado dessa placa é isso, entroncamento o quê? Oblíquo à esquerda. Olha, nós temos aqui representando a via principal e uma outra via à esquerda. Então, se tiver que ser alguma coisa aqui, se for o entroncamento oblíquo aqui, vai ser à esquerda, ok? Consequentemente, onde tiver direita ou não tem direita. Então, aqui também é esquerda, pode ser A, pode ser D, oblíquo com pista dividida não, que possibilita a passagem de seu veículo, não, aqui está fora. Eu sei que é alguma coisa à esquerda. Então isso aqui é um entroncamento oblíquo à esquerda com difícil identificação à distância ou é um entroncamento oblíquo à esquerda seguido de obstáculo? Não é aqui seguido de obstáculo, não tem nada que represente por essa sinalização que há um obstáculo. A alternativa a ser marcada é a alternativa A. Com dificuldade de identificação à distância, porque justamente essa é a finalidade da placa de advertência, te mostrar que à frente existe esse entroncamento, que nesse momento você pode não estar vendo esse entroncamento, mas que logo à frente ele está ali e a sinalização está aqui para te mostrar.